Como explicar, sobre a ótica da doutrina espírita, a frase de Jesus, quando ele diz para um dos ladrões na cruz que ele estaria com ele ao lado de Deus naquela noite? Seria a salvação pela graça ou pelo merecimento? Com vocês. Bem, a frase não foi exatamente essa, né? A frase foi: em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E há uma briga nessa frase, onde está essa vírgula? Porque há uns que dizem: em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha os Tem uns que tradutores dizem, aí, né? A briga. em verdade vos digo ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Onde está a pontuação? Onde está a vírgula? Está no fato de que, em verdade vos digo ainda hoje, estarás comigo no paraíso, ou, em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eles vão morrer brigando, porque no grego não tem pontuação. O grego é direto, né? Não, é direto. E ainda existia uma técnica chamada scriptum continuum. O que é scriptum continuum? Scriptum continuum, não é essa obra aqui não, ela veio de volta para lá. O scriptum continuum é o seguinte: não tem espaço entre as palavras. Você simplesmente pega as palavras e vai escrevendo, sem espaço. Você que domina o idioma é que tem que... bem aqui termina um, aqui começa outro. E às vezes dá confusão, porque realmente palavras muito juntas podem dar interpretação a coisas distintas, né? Então, nós temos, por exemplo, situações nas quais uma palavra que deu muita discussão é sangue real, aí, o sangue, tracinho, real, ou sangral, que é o cálice divino. Isso deu muita confusão já. Então, esse scripto contínuo também não dá. Mas vamos lá, vamos para entrar no mérito da discussão. Seria importante que a gente lembrasse quem eram os três crucificados. Eu tinha um crucificado ali que estava reclamando, eu tinha um que é chamado de o bom ladrão e tenho um terceiro que é o próprio Cristo. Se o próprio Cristo está sendo crucificado, não poderia ser também o bom ladrão uma boa alma? Não poderia ser um espírito de uma certa evolução? Por que os dois são ladrões e Jesus é o puro? Por que aquele também não pode ser um injustiçado? Quando a gente lê o livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, que conta a história até esse tamanho, do Jean Valjean, que foge por conta de ter pegado 19 anos porque roubou um pão. Sabe por que ele roubou o pão? Ele roubou o pão porque a irmã dele estava precisando de pão para dar para o filho. Ele rouba o pão para dar para o sobrinho e ele é preso. 19 anos de cadeia porque ele roubou o pão para dar para o sobrinho. Então, até que ponto, de repente, aquele que está sendo chamado de bom ladrão não é alguém que não tem uma alma ruim, ele não é uma alma má, mas ele está dentro de uma circunstância que precisa ser observada. O Império Romano tinha uma série de atitudes assim extremamente arbitrárias, né? Então, o texto diz que quando Jesus está na cruz, o mau ladrão diz assim: se tu és o Cristo, desce daí e salva a nós e a ti mesmo. E o bom ladrão diz: tu não respeitas a Deus, nem estando na mesma condenação que ele, chamando Jesus de Deus, no caso. Não respeitas ao Senhor, Deus, nem estando na mesma... Então, observe que o cara está sendo crucificado e tem presença de espírito para falar isso. E o Cristo, então, diz para ele: em verdade vos digo, ainda hoje encontrarás comigo no paraíso. Então, a visão mais razoável dentro da leitura que a doutrina espírita nos oferece é que, em verdade vos digo, ainda hoje encontrarás comigo no paraíso. Eu te digo agora, eu te falo neste momento, que tu terás a possibilidade de encontrar comigo no paraíso.
E o diferencial, vamos considerar que os dois ladrões fossem realmente ladrões, que realmente tivessem culpa no cartório. Qual a diferença de um para o outro? É que um passou pela porta do arrependimento e o outro não. Então, Jesus deu grandes lições enquanto estava crucificado. A grande lição do perdão, a grande lição da questão da família. E ele deu essa lição também, a importância do arrependimento. Porque isso é muito consolador para todos nós que olhamos para o nosso pecado e pensamos, eu não tenho salvação, Deus não vai me perdoar, Jesus não me ama, porque eu cometi tais e tais coisas no meu passado. Então, Jesus e desde lá de João Batista sempre tiveram essa mensagem. Arrependam-se, porque era necessário se arrepender para que a partir daí você consiga receber a boa nova. Sem o arrependimento, pode ler todas as mensagens da boa nova, vão ser letras secas para o nosso coração. Letras arrogantes, eu posso ler, decorar, sabe, e explorar os outros com isso. Mas o arrependimento faz com que eu inicie o meu processo de mudança. Então, da feita que Jesus percebeu espiritualmente, porque Jesus via a todos enquanto espíritos, via toda a história pregressa espiritual de todos. Quando ele viu espiritualmente a sinceridade, o arrependimento, a dor de se arrepender pelo que fez, ele disse, calma, né? Você agora, arrependido, passou a ter direito a ser recolhido no mundo espiritual, atendido, acolhido, e você ficará bem. Porque agora você tem condições de compreender a boa nova. O respeito dele por Jesus já mostrava isso. Que é o que Jesus diz para todos nós. Arrependimento sincero e siga em frente como Paulo de Tarso fez, sem se culpar. Paulo de Tarso caiu daquele camelo lá, a ficha caiu, ele se arrependeu, ele se ergueu, ele fez o que? Trabalhou no bem até o fim da existência dele. E continua trabalhando no mundo espiritual. O passado ficou no passado. Ele seguiu. E é o que ele propôs também no momento da morte para aquele ladrão. Recomece agora. O paraíso acabou de abrir as portas para você, porque você acabou de fazer o processo de mudança, iniciar o processo de mudança. Qual é o primeiro passo para a reabilitação de um espírito? Arrependimento. Entrou no arrependimento. Segue. Vai. E todo mundo espiritual abre as portas. Mais um que se arrependeu. Eles só esperam isso. Deus, mais um que se arrependeu. Eles recolhem. Nós sabemos que grandes imensidões de trabalhadores espirituais vão constantemente ao umbral e até às trevas. Quem eles tiram de lá? Aqueles que emitiram um sinal que se arrependeram. Quando eles se arrependeram de todo o mal que fizeram, eles deixaram de merecer estar aí. E as entidades descem até o lodo, recolhem e levam para as colônias espirituais, as mesmas que nós vamos. Eles também merecem para lá. Vamos assistir a última cena do filme Nosso Lar 2. E é interessante porque tem lógica nisso, né? Porque se você não arrepende, você não está pronto para receber o amparo, né? Eu vou te ajudar. Porque é aquela coisa, o primeiro passo precisa ser dado por aquele que quer ser ajudado, porque você não consegue, né, obrigar. Não é assim. Porque Deus é amor, então ele aguarda com paciência, né? Entendendo às vezes o sofrimento que a gente passa, né? Mas assim, aí igual vocês falou, piscou aquela coisa de querer, vamos lá. Na hora. Isso não significa que Jesus não esteja perto de todos. Na hora que ele foi crucificado, qual era a distância dele para Dimas e a distância para o rebelde? Era a mesma. Ele estava perto dos dois. Um se arrependeu e o outro não, mas ele está perto de todos. Ele continua perto daqueles renitentes no mal, até que se arrependam.
e aceitem a ajuda, mas a proposta de auxílio é constante, é diuturna. A fala do bom ladrão, Dimas, né, o nome dele não aparece no texto, nem de Dimas, nem de Giestas. Humberto de Campos coloca como Dimas, né, na Boa Nova. Assim, mas o texto do Evangelho não chama de Dimas, chama o bom ladrão e o mau ladrão. Então, o bom ladrão, o Dimas, diz assim para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares na graça do teu reino. Então, é uma aceitação. Você é demais. Nossa, até eu que sou uma alma ultra imperfeita, se um sujeito diz para mim assim, lembra-te de mim quando entrar... Eu digo, pronto, já está resolvido o teu problema. Você já está arrependido, já pode começar o seu momento de plenitude. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso.